uma coisa, que quando nós nos reunimos num ambiente como esse, Deus sempre provê duas coisas: o sacrifício e o fogo. Nós temos somente a responsabilidade de querer adorá-lo, de preparar o altar para Ele. Muitas vezes nós esperamos muitas coisas acontecer. Deus já proveu para você o sacrifício. Deus já proveu o fogo. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Toma esse lugar, Deus. Enche esse lugar, manifesta o teu poder e a tua glória essa noite. Nós precisamos disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Pai. Teu é o poder, Tu é a honra, Tu é a glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ir se assentando. Não se distrai agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode pegar a palavra do Senhor e abrir no livro de Amós, capítulo 2 do livro de Amós. Deixa aberto em nome de Jesus aí, nós já vamos ler. Amados, para mim, como eu falei para vocês, é um desafio falar sobre isso, porque é uma das experiências que eu estou tendo nos últimos dias com Deus, e não é algo muito comum para ser pregado, falar sobre um sentimento de Deus, porque hoje a maioria das nossas ministrações, elas são ligadas ao sentimento do homem, ao sentimento da igreja, aquilo que nós nos preocupamos com a igreja, uma preocupação com o crente, com o Filho de Deus. Como que o crente está se sentindo, como que a igreja está passando hoje, se os negócios da igreja estão bem, se o ministério está indo, está crescendo. Há um evangelho voltado para isso. É claro que Deus tem impactado, tem chamado a atenção de muitos homens e mulheres para mudar isso, para tirar o foco do homem e colocar o foco em Deus, em Cristo novamente. Mas ainda tem resquícios dentro de nós, ainda tem algumas fagulhas de um fogo que queimou outrora, e volta e meia nós nos pegamos ainda preocupados conosco, preocupado com o homem, preocupado com a igreja. Não que nós não devemos nos preocupar, mas não é esse tipo de preocupação que eu quero falar, é algo muito mais, é aquilo que move você. Você vê isso muito claramente no evangelho, que é humanista e egoísta. E esse egoísmo desse evangelho que tem sido pregado ao longo dos anos, ele vai tirando a nossa habilidade e o anseio de querer agradar a Deus, de buscar agradar ao Pai. Porque eu não sei a sua Bíblia, mas a minha Bíblia, a palavra que eu conheço, é uma palavra de que Deus, como Pai, Ele chama atenção para algumas coisas. E uma das coisas que Ele chama mais atenção são para o tipo de filho que Ele quer levantar, que gera prazer ao coração dEle. Foi isso que Ele mostrou na plenitude de Cristo, quando Cristo se colocou para executar a sua vontade. A primeira coisa que Cristo fez, quando se apresentou para ser batizado, para começar o seu ministério, a primeira coisa, Deus olhou para ele e deu um testemunho: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. E é engraçado que não foi no final do ministério. A preocupação de Cristo já era gerar prazer no coração do Pai no início, começar gerando prazer. Ele já começou excluindo o anseio e a preocupação por Ele mesmo, senão Ele nunca iria para a cruz, senão Ele nunca se ofereceria por amor a mim e a você. É uma preocupação que às vezes nós não lembramos de ter. Quando nós lemos alguns textos das Escrituras, como Lucas 15, a parábola do filho pródigo, nós olhamos os dois filhos, um foi e um ficou. Um perdeu tudo, chegou a comer bolotas, desejar comer bolotas de porcos.
Nós olhamos e imaginamos que tristeza, que caos para aquele filho. Nós olhamos para a realidade do filho que ficou também pródigo. E nós olhamos, olha, que infelicidade daquele filho. Qual o sentimento que passava no coração dele. Mas eu quero chamar a atenção hoje, não para o sentimento do filho que foi, ou o filho que ficou, mas para o sentimento do que passou no coração daquele pai que ficou em casa. Que ele decidiu liberar o filho. Que decidiu entregar o que o filho pedia. Irmão, muitos de nós aqui, talvez há muitas pessoas aqui dentro, muitos que estão nos assistindo hoje, que eles estão exatamente nesse lugar, pediram coisas para Deus, exigiram coisas de Deus, mas nunca se importaram realmente como que Deus está sentindo em relação a Ele. Eu não sei qual foi a última vez que você entrou no seu quarto e perguntou para Deus, Deus, não o porquê que está acontecendo isso, não o porquê de uma angústia que você está vivendo, mas Deus, o que Tu queres de mim, para que eu volte a dar prazer a Ti. Eu não sei se é esse evangelho que te interessa, mas é esse evangelho que eu vejo Deus me chamando e chamando a igreja para entrar. É nesse lugar. Não é um tipo de oração que vai fazer bem para você, mas vai transformar você para que Deus tenha prazer em você. É aquilo que vai fazer Deus contar os momentos para estar comigo, contigo. Que vai fazer Deus esperar por esse lugar. Só que a maioria de nós pensamos duas vezes em entrar no lugar de intimidade, pensando que nós estamos dispostos ou não, se nós estamos nos sentindo bem ou não aquele dia. O que nós vamos buscar de Deus aquele dia? A primeira vez que Cristo ouviu sobre o prazer de Deus, prazer do Pai, foi exatamente quando Ele se dispôs a morrer. É um evangelho diferente, irmão. A primeira vez que Ele se dispôs a morrer, Ele já foi e escutou pela primeira vez, olha, esse aí é o meu filho em quem eu tenho prazer. Eu lembro de outra passagem também, em Mateus 21, a parábola dos dois filhos. É interessante como Deus, Ele enche esse livro de mensagens como essas. E na parábola dos dois filhos, você vai ver que o pai chegou para um filho e pediu, você pode trabalhar para mim tal dia? E o primeiro filho falou, claro que eu vou, mas não foi. E nós colocamos atenção nesse filho para saber o que aconteceu com ele. E o pai chega para o outro filho e pede, olha meu filho, você pode trabalhar para mim? E o outro filho diz na cara limpa, não, eu não vou. Mas depois se arrependeu e foi, e nós colocamos o holofote, os nossos olhos nesse filho. Mas qual é o sentimento de um pai que chega para um filho e pede alguma coisa, e o filho diz, olha, eu vou fazer, pode contar comigo, nós estamos juntos. Só que ele vira as costas para ele e diz, e não vai mais, simplesmente não vai, não cumpre o encontro. Esses dias eu pregava no lugar e eu falava sobre esses encontros com Deus que nós falhamos. Irmão, a maioria de nós não marcamos compromisso com tantas coisas. Você marca compromisso com a sua família, com a sua esposa, com os filhos, com o médico. Você marca compromisso com todo mundo, com o ministério principalmente, né? E nós não costumamos falhar com pessoas. Mas por que nós, ao não desejar falhar com pessoas, nós falhamos com Deus? Nós deixamos Deus esperando naquele lugar que Ele está aguardando por mim e por você. Ele não falou que Ele estaria lá somente quando você entrasse. Ele estaria no secreto te aguardando. É o Pai que te vê em secreto. Ele sempre está lá. Talvez é um choque para a igreja em nossos dias pensar que, olha, será que eu tenho que marcar um encontro com Deus? Não sei, talvez. Depende a ordem de prioridade da sua vida. O que realmente é importante para nós? Honrarmos com Deus ou honrarmos com tantas coisas que talvez não envolva Ele? Eu ministrava isso para um monte de pastor. Por quê? Porque pastor tem isso. Eu tenho que atender tal pessoa.
E exatamente a pessoa quer ser atendida naquela hora que ele marcou com Deus. E sabe o que acontece? Ele desmarca com Deus. Não, mas o pastor, ele nasceu para isso. Quem disse que o pastor nasceu para isso? O pastor, assim como você, nasceu para gerar prazer no coração de Deus. Há um apóstolo, há um discípulo que falou uma grandiosidade, que ele fala: importa agradar a Deus do que a homens. Quando pediram para ele parar de fazer a vontade de Deus. O interessante é que à medida que você deixa esse lugar e para de assumir esses compromissos com Deus, não religiosos, mas de intimidade, você deixa de conhecer a sua vontade também. Irmão, assim como o esposo está para a esposa e a esposa está para o esposo, não é esposo, não é esposa somente naquele dia que acorda bem. Não, hoje eu acordei bem, eu estou me sentindo bem, então hoje eu vou ser da minha esposa. Você é da sua esposa todos os dias, mesmo você querendo ou não, o corpo já não te pertence. E a esposa a mesma coisa, ela não é do marido simplesmente quando acorda naquele belo dia e diz: olha, hoje eu estou me sentindo bem e hoje eu vou ser esposa. Você é esposa todos os dias. E a igreja não é igreja simplesmente quando acorda num belo dia e ela está bem aquele dia. Mas ela é igreja todos os dias. Todos os dias você é chamado para ser igreja. Vida de noiva é isso, irmão. Vida de noiva é desejar o noivo. Eu não sei que tipo de noiva que a igreja está querendo ser, mas a noiva que eu conheço é a noiva que sonha com o esposo, sonha em ter intimidade com ele. E talvez é isso que nós precisamos resgatar. Será o que Deus está sentindo em relação a mim hoje? Eu não quero pregar em relação à igreja. Eu quero pregar algo muito mais pessoal essa noite para vocês. O que Deus está sentindo por você essa noite. Hoje. Talvez não é o melhor momento para se perguntar, porque ainda nós estamos num ambiente de adoração. Mas talvez numa segunda-feira, quem sabe? Será como que Deus vê você na segunda-feira? Quais os sentimentos de Deus a seu respeito? Talvez não na segunda, mas no meio da semana, que a bateria já vai acabando. E na sexta-feira, então, já está com os pneus tudo arriado, sem força. E qual é o sentimento de Deus? Eu quero ler algumas palavras aqui no livro de Amós. Amós 2, versículo 4 em diante. Deixa eu só tornar isso mais vivo. Quantos são pais aqui? Então você pode sentir o que eu vou falar muito mais forte. Há algum tempo atrás, eu tive uma experiência com uma das minhas filhas. E quem nos conhece sabe que nós nos dedicamos muito para elas. É uma coisa que nós ministramos. É uma coisa que faz parte de nós. A dedicação para os filhos, a preocupação com os filhos. Tentar enxergar nelas uma coisa que elas não são hoje, mas que elas são em Deus. Trazer isso à realidade. É uma coisa que nos move, que queima nosso coração. Mas num desses dias atrás, nós fomos chamar a atenção de uma delas. Ela não está aqui, então eu posso falar, não vou falar o nome dela. Você tem 50% de chance de acertar quem é, né? Mas uma delas, ela tem um temperamento muito parecido com o meu. E para quem conhece, a chance de acertar está aumentando já. E uma delas falou para mim no meio da nossa conversa mais calorosa, quando a disciplina já ia comer, ela olhou nos meus olhos e falou uma frase que eu nunca tinha ouvido antes. E ela falou assim: olha, pai, eu não gosto de você. E aquilo ali entrou no meu coração, arrebentando com tudo que podia. Porque é uma dedicação que eu tenho. É uma preocupação que eu tenho com ela. E na hora que ela falou aquilo, eu perdi o chão.
Eu só lembrei do lugar que eu tinha o socorro, bem presente no dia da angústia. Porque a maioria dos nossos ensinos, irmãos, das revelações, são ambientes de angústia que eles acontecem. Porque no ambiente de angústia você se torna muito mais sensível, muito mais aberto a sentir e ouvir a palavra de Deus. Quando as coisas estão muito bem, e você vai ver isso no livro de Amós, no tempo que Amós profetizou, Israel e Judá desfrutavam de um tempo de prosperidade e segurança, não ouviam mais o Senhor. Então Deus tem que chocar alguns, para ouvir algumas coisas que vão trazer sentido a você, vão trazer destino, desafio à sua vida. Não existe homem de Deus e mulher de Deus sem desafios. Então talvez pelo menos o desafio, você vai sair daqui hoje com mais um desafio, porque tem crentes que não tem mais desafio nenhum, está desanimado. E naquele dia que eu ouvi isso, saiu o chão, eu corri para o meu quarto depois de algum tempo, e eu fui abrir e derramar o que sobrou dele para Deus. Estava esmagado, simplesmente com poucas palavras, aquilo entrou no coração e esmiuçou. Esmagou. Eu não sei quantos que ouviram isso, eu não sei o tempo e o lugar e o momento que você ouviu. A minha experiência foi no meio de uma dedicação, de doação completa. Então você se dedica para o seu filho, se doa para o seu filho, faz o que você sabe que deve ser feito, ou melhor, se esforça para fazer aquilo que a Bíblia diz para você fazer, e de repente ouve um negócio desse. E eu senti como Deus, Ele entrando naquele quarto e Ele me ensinando algumas coisas. E é isso que eu quero partilhar com a igreja essa noite, com todos que estão nos vendo agora. Porque Deus, Ele não sentiu isso uma vez só, Ele sentiu isso várias vezes, sente isso até hoje. Porque Deus é o Pai que dá o melhor para os seus filhos, coloca eles num lugar alto, digno de toda confiança. Ele dá prosperidade, dá segurança. E por muitas vezes os filhos viram as costas para Ele, ou olhando para os seus olhos e falam: não, eu não quero, eu não gosto de você. Ah, pastor, eu nunca falei. Você não precisa falar. Os gestos, as ações falam muito mais alto do que as palavras. Aquele dia minha filha foi usada para provar o meu coração no meio do nervosismo. Depois ela veio, é claro, arrependida, quebrantada, veio, abraçou, beijou e pediu perdão várias vezes. Eu sei que aquilo ali, eu sei que ela ama o seu pai e a sua mãe, mas aquela breve frase lançada no momento de nervosismo, de angústia, aquilo ali me provou. Por quê? Porque a vontade de muitos pais que estão sentindo hoje, muitos pais talvez que estão ouvindo essa palavra hoje, talvez quando olham para os seus filhos não tem mais prazer nos seus filhos. Porque Deus chegou ao momento de não ter mais prazer em nada que os filhos ofereciam para Ele. Ele chega ao ponto de falar: olha, o que vocês trazem a mim imundo é. Eu não tenho mais prazer nos vossos ajuntamentos. Eu não tenho mais prazer fazer o quê? Afinal, o filho que gera prazer no coração de um pai não é qualquer filho. É um filho que que começa a amadurecer e começa a conhecer o coração do seu pai. E começa a perceber que vale muito mais fazer a vontade do seu pai do que a dele. Que há muito mais honra em fazer a vontade do pai do que a dele. Então talvez você que é pai, que está me ouvindo hoje, e quando olha para os seus filhos já não tem mais prazer naqueles momentos de angústia, dá vontade até de, de fazer uma besteira. Tem muito pai que faz isso. A família dá errado, vai fazer outra. Tem muitos crentes fazendo isso. Pais crentes que estão abandonando seus filhos. E não somente filhos biológicos, mas filhos espirituais também, que na primeira vez que não dá certo, abandona, vira as costas para ele. E há uma grande diferença de um homem carnal e de um homem espiritual. Há uma grande diferença entre nós e Deus. Deus mostrava isso aquele dia, porque Ele falou: olha, eu por muitas vezes eu conquisto o mesmo filho. Ser pai é isso. Desfrutar da paternidade de Deus é isso. É você conquistar o mesmo filho várias vezes. É assim como o esposo está para com a esposa. Assim como o homem está para a mulher.
Homem não é aquele que conquista várias mulheres, mas é aquele que conquista a mesma mulher várias vezes. Você que é mulher, perdeu uma boa oportunidade de dar um glória a Deus agora. Porque homem que é homem, irmão, não é aquele que é aquele garanhão, aquele que sai conquistando todas. Mas homem que é homem é aquele que conquista a mesma mulher várias vezes. É aquele que não depende mais para amar a sua esposa do estado que a esposa se encontra ou do que ela faz para ele. Ele ama porque ele já entendeu a sua identidade de sacerdote, de homem. Porque Deus, ele já entendeu a sua. Isso faz parte de Deus, ele é pai. E ele ama, e ele vai constranger os seus filhos para os conquistar. Quantas vezes for necessário, Deus vai fazer isso com você. E o mais interessante é que Deus não se cansa. Você não pode cansar a Deus. Você pode entristecê-lo. Porque eu não sei se você sabe, Deus tem sentimentos. Isso talvez seja uma novidade para alguns aqui. Talvez para alguns que estão assistindo agora, Deus tem sentimentos. E toda vez que você não faz a sua vontade, deliberadamente você escolhe fazer a sua, Ele se entristece. E há um versículo na palavra que eu amo que diz: não entristeçais o Espírito. Porque Ele clama dentro de mim, de você, para fazer a vontade do Pai. E toda vez que você se coloca no sentido oposto, isso gera tristeza, gera esse tipo de dor que nós vamos falar essa noite. E Amós se levantou para profetizar num tempo exatamente semelhante a esse. Por que Amós, pastor? Porque eu entendo que o tempo profético de Amós é semelhante ao tempo profético que nós estamos vivendo. Um tempo de prosperidade, um tempo de segurança, mas é um tempo em que nós precisamos parar para perguntar para Deus: o que tu queres de nós, Senhor? Não é o porquê de tantas coisas que estão acontecendo, não é o porquê da angústia, o porquê das perdas, é o que tu queres de mim, Senhor. Talvez essa pergunta, você tem que melhorar as suas perguntas para Deus. Deus, Ele está desejando a mim e a você novamente. Deus, Ele vai atraindo eu e você de várias formas. Alguns são mais difíceis, alguns são mais fáceis, alguns só com um sussurro no ouvido Ele já se entrega. Alguns Deus tem que colocar alguns anjos, um fica, tipo aquela brincadeirinha que a gente fazia, que um fica agachado atrás, o outro chega e empurra. Tem uns que são difíceis, irmão. Quantas vezes estão nessa de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Parece estar brincando com Deus. E Deus se trouxe mais uma vez aqui hoje, em nome de Jesus. E talvez você é que precisa levar um choque de Deus, uma onda de choque, em nome de Jesus. Eu não sei quantos que já foram tomar banho em praia, irmão, e tomaram aquele capote, caldo, não sei como é que você chama. Tem gente, irmão, que não aprende fácil. Tem gente que só com uma onda dessa para aprender. Fica brincando com a onda, fica brincando com... Irmão, tem crente, irmão, que está brincando com Deus, vai, põe o pé na água, sai correndo quando vem a onda. Irmão, eu profetizo que de repente vai vir uma onda tão grande que você não vai ter tempo mais de correr. E nesse dia Deus vai te pegar por completo, em nome de Jesus. E uma das experiências que você vai poder ter é exatamente saber o que Deus tanto anseia de você. O evangelho que você seguiu talvez por muito tempo vai sofrer uma mudança dentro de você. E a sua inclinação, a inclinação do seu coração vai estar na vontade de Deus, no seu propósito. Em nome de Jesus. Você não vai mais se preocupar com o que você está sentindo, se está se sentindo bem ou não hoje para buscar Deus. Você vai se preocupar com a vontade de Deus. Amós 2, versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes,
se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. No versículo 9 agora, pula um pouquinho. Agora Deus, primeiro ele traz o juízo, ele começa a falar sobre o juízo do povo de Deus. E agora nós vamos ler as coisas que Deus fez para esse povo, e eles não atentaram para isso. Eles estavam tão distraídos com tanta prosperidade, tanta segurança, que eles não atentaram para o mover, não lembraram do mover de Deus, que Deus queria que eles atentassem, que eles lembrassem disso. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Irmãos, até aqui está bom por enquanto. Primeiro Deus traz a questão do juízo, mas não é isso. Eu quero atentar para você, claro, para saber que o juízo vem. Toda vez que nós cometemos a injustiça, que nós escolhemos a injustiça, o juízo de Deus vem. Deus, no livro de Amós, pede para o povo de Israel: olha, se prepare para encontrar com o seu Deus. Irmão, eu não sei se é esse encontro que você vai ter. Eu não quero esse encontro com Deus que o livro de Amós fala, porque esse encontro que o livro de Amós fala são para filhos, homens desobedientes. E eu quero estar entre os filhos que vão obedecer a Deus, que vão honrar a Deus. Deus está chamando a atenção de um povo desobediente e infiel, mas é um povo que foi abençoado por Ele. Ele fala: olha, eu vos tirei da terra do Egito, eu venci os gigantes que estavam na frente de vocês, eu consumi eles por cima e destruí eles por baixo. Eu fui na frente de vocês. Eu queria que vocês lembrassem disso. E eu não somente abri as portas para vocês, salvei vocês da terra de escravidão. Eu fiz outra coisa maravilhosa. Eu peguei os filhos de vocês e levantei os vossos filhos como profetas. E eu levantei os vossos jovens como nazireus. Irmão, o profeta era o responsável por trazer a palavra de Deus. O que Deus estava sentindo, o profeta tinha a responsabilidade de passar isso para o povo. Independente se ia agradar a homens ou não, mas essa era a responsabilidade do profeta. O espírito da profecia não pode cessar nunca. E não é aquele tipo de profecia: olha, eu vou fazer um negócio bom com você, olha, eu vou colocar você em tal lugar, olha, eu estou dando uma casa hoje, uma chave de casa para você hoje. Não é esse tipo de profecia que faz de Deus uma concessionária, faz de Deus uma incorporadora de imóveis. Não, isso é uma profecia que traz o homem para a sua presença, que alinha o filho com dor ou sem dor. Se precisar de dor, irmão, Deus não vai pensar duas vezes, porque o compromisso maior, o primeiro compromisso de Deus não é com o nosso bem-estar, mas é com o seu propósito. É em você estar seguro na presença dEle, não em cima de qualquer lugar, mas é estar na presença dEle, seguro, alinhado com Ele. Então Deus pega e fala: olha, eu peguei os vossos filhos e fiz deles profetas, homens que vão entender o que eu estou querendo falar, homens que vão subir ao céu e vão perceber como João subiu em Apocalipse, sobe para o céu, uns só vê daqui, irmão, outros querem mais, sobem para o céu, recebe o que Deus está falando. Deus falou com João, mostrou para João, chegou no final, era caos total, todas as 7 igrejas passando por problema. Ele pensou: pronto, acabou, estamos destruídos, a vaca foi para o brejo. Mas Deus falou: João, importa que você come um livro de novo e profetize de novo. A profecia, irmão, não pode cessar nunca. E Deus fala: eu peguei os vossos jovens também, além dos seus filhos,
e fiz deles nazireus. Nazireus eram os homens responsáveis, eles eram donos de maior integridade, eram homens de moral refinada. E Deus fala: olha, vocês entenderam, Israel, o que eu fiz? Ele pergunta isso, nós lemos aqui, ele pergunta, ele chega ao ponto de Deus de perguntar: eu não sei se você percebeu qual é o sentimento de Deus nesse momento, mas não é de alegria. Quando Deus se depara com um povo próspero e seguro e confortável em si, preocupados consigo mesmo simplesmente, mas não mais com a sua vontade, o sentimento de Deus não é de alegria. E se meu pai não está alegre, eu não posso estar alegre também. E Deus pergunta para Israel: vocês entenderam o que eu falei? Porque eu fiz um acordo com vocês, eu fiz uma aliança com vocês tão importante, mas vocês fizeram duas coisas que me aborreceram. Vocês aos profetas pediram para eles pararem de profetizar, e aos nazireus vocês deram vinho para eles, embriagaram eles. Deus está falando: olha, vocês fizeram isso com os próprios filhos de vocês. Por quê? Porque vocês andaram em mentiras, acreditaram mais em mentiras do que na verdade. Vocês andaram segundo o modelo dos seus pais e não segundo o modelo do Pai Celestial. Ele está alertando para uma geração de filhos que precisam voltar a olhar e ter Deus como referência. Vocês olharam para quem, afinal, Israel? Vocês não entenderam porque o modelo, a referência de vocês, essa crise de referência que nós temos hoje também, é porque os homens precisam voltar a colocar Deus como referência, como lugar mais alto da sua vida. Irmão, se você colocar em Deus no lugar mais alto da sua vida, eu não estou falando de você frequentar um lugar evangélico, mesmo porque Deus não é evangélico. Deus é santo, importa que os seus adoradores e seus filhos sejam santos também. Sejam perfeitos como o Pai é perfeito. Então Deus está chamando a atenção do povo de Israel para dois modelos de pais. Para aqueles pais que ensinam coisas erradas e não se importam com seus filhos. E para Ele mesmo, que é o modelo correto de pai. E Ele fala: vocês não entenderam, Israel? Porque se vocês aprendessem comigo, vocês não fariam isso com os vossos filhos. Vocês estão impedindo os seus filhos de profetizarem, de falar a minha vontade. Eu não sei se você percebe o que Deus está nos levando nesses dias, mas há uma responsabilidade muito grande com a geração de filhos que estão surgindo, com as pessoas que estão se achegando hoje na presença de Deus. Não somente filhos biológicos, mas aqueles que estão nascendo espiritualmente também. Porque muitas vezes aqueles que estão no controle talvez da situação, a famosa liderança, talvez estejam muito semelhantes a esses homens, que estão impedindo dos seus filhos profetizarem. Quando que eles fazem isso? Quando não geram um ambiente para que eles possam crescer, quando não investem tudo que podem investir na vida de seus filhos. E isso acontece muito facilmente, é uma linha muito fina. Uns tempos atrás eu fui viajar, ministrar num lugar, para você ver que é uma linha muito fina. Irmão, eu estou pregando uma coisa para você que eu apanhei, estou apanhando até hoje. E eu, como eu não sou bobo, eu não quero apanhar sozinho. Por isso eu convido você a entrar para o clube. Em nome de Jesus, daqueles que desejam experimentar algumas angústias que Deus tem experimentado. Partilhar de alguns sentimentos que Deus tem experimentado em nome de Jesus. E antes de sair para uma das viagens, as minhas filhas e a minha esposa, sentada na mesa do café, tomando café, elas pediram: olha, nós queremos fazer aula de teclado, pai. Pai, podia dar um teclado para nós? Eu falei: não vou dar teclado antes que vocês aprendam. E eu fui viajar, irmão, saí com essa palavra besta. E lá onde eu fui pregar, antes de começar a pregar, Deus já me pegou. E é como se Deus falasse no meu coração: olha, como é que você diz uma coisa dessa para suas filhas?
Imagina se eu desse para você alguma coisa somente depois de você aprender a usar. Será que se eu esperasse que você colocasse você no lugar para pregar somente depois que você estivesse pronto para pregar, nunca ia pregar? Assim são as suas filhas. Você tem que ser o que mais vai investir nelas. Você tem que criar um ambiente para elas profetizarem na minha presença aqui, para entenderem a minha vontade, para terem vontade, terem disposição de aprender comigo. Agora você fala para elas e vira, não, somente depois que aprender. Que gosto que vai ter de aprender? Aí eu me arrependi, é claro, chorei muito. Liguei para casa, falei com a minha esposa, não, nós vamos arranjar um teclado. E Deus foi tão bom, Deus dá o sacrifício e o fogo. Então logo depois o irmão chega para mim, olha pastor, o senhor já comprou um teclado? É assim, não, então o senhor nem compre, porque eu vou enviar esse teclado para o senhor, para suas filhas. Irmão, Deus não está pedindo muita coisa para nós, somente uma coisa só, obediência. E às vezes a obediência está em você tirar os seus óculos de crente, irmão, e colocar os óculos que Deus enxerga. Há um colírio, diz a palavra, para ser pingado nos nossos olhos. Eu ouvi uma coisa essa semana, que se juntar a igreja do mundo todo, ela faz menos efeito no mundo do que 12 homens no tempo da igreja primitiva. Porque foram 12 homens que não tinham muito dinheiro, mas eles depositaram na presença de Deus e no altar tudo o que tinham. Se nós pais entendêssemos o quanto custa gerar um filho, nós iríamos empregar não parte, mas tudo que nós temos. Irmão, parece que de cada 13 mil brasileiros crentes existe um missionário. Isso no mínimo é uma vergonha, porque em cada casa devia ter missionário. Comparado com outras religiões, nós estamos muito atrás, irmãos. Porque um pai e uma mãe crente, quando se casam e geram um filho, pensam e colocam os sonhos na criança, os seus sonhos. Mas se perguntassem para Deus, Deus, o que tu queres de nós? Só que tem que ser muito crente, irmão, muito corajoso para perguntar isso. Afinal, muitos de nós estamos 15, talvez 10, 2 anos, preocupados como que nós estamos nos sentindo. Será que tem dinheiro na conta ainda? Irmão, para fazer a vontade de Deus, você não faz conta. Para fazer a vontade de Deus você não faz conta. Se você perguntar o que Ele quer, você vai descobrir, vai ouvir uma palavra que se chama tudo. Mas nós nos colocamos num ambiente tão baixo, tão pobre, que nós calculamos, se Deus quer 10%, eu dou só 10%. Porque nós não entendemos ainda. Há uma briga sobre isso. É a crente tão egoísta, que ainda acha na palavra de Deus desculpa para não investir. Irmão, se você não investir nos seus filhos, o diabo faz isso por você. Como que nós mandamos os nossos filhos pararem de profetizar, quando você não gera um ambiente na sua casa, quando você não incentiva eles a buscarem a Deus, a deixarem a sua própria vida por amor a Deus, quando você não coloca o Deus como objetivo maior da sua vida, quando você não olha para eles e fala, olha, não ama mais a mim, mas ame mais a Deus. Não dependam só de mim, dependam mais do Senhor. Ele estará convosco até os últimos dias, até a consumação de todas as coisas. Papai vai morrer, mas Deus permanece. As coisas podem ir mal a pior, podem vir momentos de angústia, todas as coisas. Quando Abacuque profetizou isso, ele já viu, Deus mostrou para ele o juízo, mas quando mostrou o juízo, Deus já mostrou para Abacuque, olha, quando começar o juízo, Abacuque, você vai perceber que eu já estou saindo para socorrer o meu povo. Então ele se firmou nisso, nessa palavra de Deus, porque o entendimento, irmão,
faz você não perecer. Mas no momento da angústia, o entendimento tem que ser misturado com a fé. Por isso que Abacuque fala sobre a fé. E ele fala ainda que não haja mais vacas nos currais, que a plantação negue o seu fruto. Contudo, eu esperarei no Senhor. Por quê? Porque Deus já falou que estaria saindo ao seu encontro. Deus já falou que estaria saindo ao seu encontro. Então, irmão, se você está no meio de uma tempestade, saiba lidar com a sua tempestade. Se você está em momento de angústia, saiba lidar com o momento de angústia. Deus certamente já saiu ao seu encontro. Você só precisa tirar os olhos dessas situações de calamidade e colocar os seus olhos novamente no Senhor. Quando os seus olhos estão na calamidade, eu quero falar uma coisa para você: é porque você ainda está preocupada com os seus sentimentos, com a sua dor, com aquilo que está acontecendo na sua pele. Agora, vamos voltar para os filhos. Quando que os pais falam para os filhos pararem de profetizar? Irmão, um profeta para de profetizar não quando ele para de respirar. Não é quando ele para de respirar que ele morre. Um profeta morre quando ele para de profetizar. Quando você percebe que uma pessoa parou de profetizar, então você percebe que ele está morrendo. Por isso que isso é uma palavra que não pode parar. Quando que nós damos vinho para os nossos nazireus? Quando você pega uma geração de nazireu, uma geração que Deus está levantando com uma moral tão refinada, quando você induz a eles viverem num lugar que não é para eles viver. Irmão, quando Deus começou a ministrar isso comigo, Ele fez eu perceber que há uma geração se levantando que ela não vai aguentar ficar presa num lugar como esse. Os nossos filhos, irmãos, não foram feitos para isso. Quando Deus chamou um homem puro e uma mulher pura, e fez desse homem puro e mulher pura sobejar o Espírito, e lhe dar uma semente pura, como Malaquias fala, e dessa semente pura levantar um filho que o serve, eles não se encaixam mais nos lugares talvez que seus pais habitaram. Eles vão precisar de um ambiente de liberdade. Eles vão precisar de alguém que invista neles, de alguém, de olhares, de um tipo de olhar que vão perceber antes que eles peçam alguma coisa. A maioria dos nossos filhos, irmãos, eles não vão permanecer num lugar, eles não vão criar raízes no lugar, eles vão estar muito mais alinhados com aquilo que Deus chama do seu povo, que vivia em tendas e não firmava estacas em lugar nenhum. Por quê? Porque eram filhos que estavam com o olhar fixo na nuvem, com o olhar fixo na coluna de fogo. Quando ela se movia, eles nem queriam saber de tenda. E você ainda como pai insistindo para eles construir tenda, você está matando o profeta. Você está dando bebida forte para nazireu. Nós tínhamos como pais, como geração de pais, se nós queremos seguir o modelo de Deus, ou se nós estamos querendo seguir o modelo de pais de outras gerações, que perderam, que colocaram filhos de monte no presídio, e colocaram filhos de monte nas ruas, mendigos até hoje. Será que vocês entenderam, Israel? Deus pergunta novamente para nós. Eu creio que Deus está perguntando para a igreja novamente: vocês estão entendendo que eu estou pegando o filho de vocês para ser profetas? Que eu estou pegando os vossos jovens para ser nazireus? Que eles vão ser algo que vocês não foram? Muitos de nós, o nosso papel será simplesmente, irmão, passar o cartão. Quanto é que está precisando aí? Irmão, essa espiritualidade que não produz nada é mentira. Uma espiritualidade que você entra na presença de Deus e você não transforma isso em prática é mentira. Que você não muda ano após ano é mentira. Me perdoa. Quando você entra na presença de Deus, você automaticamente, a justiça de Deus manifesta em você, tem que ser manifesta do lado de fora de você também.
E isso vai mudar você por completo, a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de amar, a sua maneira de lidar com os recursos materiais que Deus tem confiado para a igreja. Irmão, hoje a igreja brasileira, deixa eu falar uma coisa para você, é a igreja mais rica de toda a terra. Não existe em país nenhum igreja mais rica que o Brasil. Você ouve isso de americanos, você ouve isso de europeus, nós somos a igreja mais rica de toda a terra. Só que quando eu olho isso, me dá dois sentimentos, alegria e temor. Alegria porque nós tínhamos tudo para evangelizar todo mundo, para mudar a realidade de muitos lugares, porque há muitos lugares esperando por um de nós. Há lugares, irmãos, que hoje, por exemplo, num culto como hoje, não tem quem pregue, e nós temos fila de pregador. Tem gente até chateado porque não prega. Tem gente que se pudesse pagar para pregar. Por que não compra uma passagem, irmão, e vai pregar em outro lugar? Você vê pessoas de outras nações chorando para ouvir a palavra de Deus. Enquanto isso, na sala da justiça, tem muito crente enchendo o celeiro. Você acha que Deus trouxe mensagens de recursos materiais à toa? Porque Ele sabe que isso é um termômetro do povo, dos seus filhos, para onde eles estão inclinados, ou para a sua vontade, ou para a vontade dEle. Me envergonha em ver, irmão, quando eu vejo famílias de outras religiões, não vou falar o nome para não expor, mas há religiões que quando nasce um filho, eles abrem uma conta para investir. Porque quando nasce um bebê, pode ser bebê para todo mundo, mas para o pai e para a mãe é um missionário já. Aquela conta vai ser usada para as missões. Nós, quando nasce um filho, quando abrimos uma conta, porque a maioria de nós nem tem mais esse costume que tinham os nossos antepassados, de tamanho o egoísmo que nós mergulhamos e nem percebemos. Mas quando fazemos para comprar algo para eles, para colocar eles alinhados com os nossos sonhos, não com os sonhos de Deus. Nós preparamos eles para o mundo, não preparamos eles para Deus. Queremos que eles sejam felizes ao padrão do mundo, a lá mundo, não segundo os padrões do reino do céu. Irmão, nada vai fazer os nossos filhos felizes, a não ser que eles estejam na presença de Deus. É na presença de Deus, irmãos, que Joás foi guardado por 6 anos, que Atalia não encontrou ele, porque houve um homem chamado Joiada, sacerdote na época. Irmão, Deus sempre vai ter homens escondidos, sempre vai ter. Se você não fizer, Deus levanta quem faça, em nome de Jesus. Irmão, se a estrutura igreja que nós conhecemos hoje não quiser, Deus vai abrir uma congregação no deserto de novo. Ele já mostrou que faz isso. O meu Deus faz isso, irmão. Nos dias de João Batista, que ele pregou: arrependam-se, porque é chegado o reino. Está mudando a mensagem, está mudando o estilo de vida, está mudando os princípios, está mudando os valores. Se vocês não entenderem, eu vou para o deserto. E foi. Ele foi abrir uma congregação com um homem só. Deus não precisa de muito para fazer um estrago. Deus não precisa de muito. Então Deus foi abrir uma congregação no deserto. João Batista não tinha veste de sacerdote, não tinha comida de sacerdote, comia o fruto da terra e era vestido com algo imundo, para mostrar como imundo estavam os sacerdotes da época. Irmão, eu temo o que Deus vai ter que fazer para mexer nas nossas famílias, para mexer, para conseguir acesso, para conseguir a senha da sua conta corrente, para conseguir acesso ao seu coração. O que Deus vai ter que fazer?
Ah, o pastor está falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando do que prende você, do que me prende. É muito diferente desses sermões sem vergonhas que rolam por aí, oferecendo coisa para você em troca de dinheiro. Deus já falou que é dono do ouro e da prata. A única coisa é que não pode ter nada entre você e Deus, em nome de Jesus. Agora, olha só o que o povo de Israel fez, em Amós ainda. Capítulo 3, versículo 2 diz assim: capítulo 3, versículo 1 em diante, vamos ler, 1, 2, 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo. Quando Deus falou isso daqui, irmão, o Velho Testamento é sombra para o Novo. O Velho Testamento é Deus trazendo as coisas celestiais de uma forma que o homem natural conseguisse entender. Por isso que ele mostra no físico aquilo que é espiritual. Os homens não conseguiam entender. Então quando ele fala de um povo sendo tirado da terra do Egito, ele está falando de um homem salvo, de uma geração que foi salva por ele. Vocês foram salvos, então prestem atenção na palavra de Deus, amém? Quantos salvos nós temos aqui hoje? Se você não é salvo ainda, hoje pode ser a sua noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não precisa nem esperar para o final do culto. Se você quiser, irmão, eu paro a pregação para receber você. É só dar uma queimadinha aí. Em nome de Jesus, que Deus dê uma sapecada aí, irmão. Aleluia. E ele continua falando de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Olha só, olha o carinho de Deus. Eu podia ter trocado de povo, irmão. Deus podia ter trocado de família quantas vezes Ele queria. Deus não precisa do povo para ser Deus, é o povo que precisa de Deus para ser povo. Ele podia ter trocado, mas Ele insistiu em conquistar o mesmo povo várias vezes. Ele insistiu em conquistar os seus filhos várias vezes, como Ele insiste em conquistar a igreja, a mesma igreja, várias vezes. E ele continua falando de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Agora ele, preste atenção nesse versículo. É um versículo que todos nós conhecemos, muito usado para casamento, e pode ser, mas ele diz muito mais do que casamento. Você está percebendo o cenário nos dias de Amós? Amós profetizou, irmão, em dias que os pais não estavam mais levantando profetas, mas havia pais ali guardados por Deus, porque 200 anos separavam Amós de Ageu e Zacarias. Então, para haver um Ageu e um Zacarias, houve pais que entenderam essa palavra, como há pais que estão entendendo essa palavra hoje. E Deus fala no versículo 3 do capítulo 3, andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho do covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Deus dá uma sequência de causa e efeito aqui, porque Deus está falando de uma coisa de que Ele está falando. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramirá o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Deus está falando aqui, olha, quando o leão ruge, todos tremem, todos ouvem o som que o leão faz e tremem, estremecem. Acaso o Senhor vai falar e não vão profetizar? É impossível. Deus está falando, toda vez que Ele falar, alguém vai profetizar. Ele não vai fazer nada sem que antes fale aos seus profetas. Eu lembro de quando Deus desceu, o Senhor desceu com seus anjos para destruir Sodoma. Antes de destruir Sodoma,
Você vê lá em Gênesis, Deus falando, olha, como que eu posso destruir Sodoma sem antes falar com o meu servo Abraão? Por quê? Porque ele tem confirmado toda a sua casa na minha presença, nos meus caminhos. Um homem que confirma os seus filhos diante do Senhor, ele passa no nível de ser crente, ele passa a ser amigo de Deus. Um homem que se importa com a sua geração, que não se importa mais somente consigo mesmo, ele deixa de ser crente, ele desvia disso que nós chamamos de ser crente. Tem muita gente, irmão, que não pode ser mais crente. Não é esse o convite, a vontade de Deus para mim e para você. E ele fala aqui a pergunta, andarão dois juntos se não tiverem acordo? Sabe por que Deus fala isso? Porque Deus falou que não vai fazer coisa alguma sem que fale para os profetas. E sabe quem eram os profetas? Os filhos. Então ele chama os pais e vai ter uma conversa com eles. Parafraseando, Deus está falando assim para os pais: olha, eu quero andar com vocês, mas vocês não querem andar comigo. Eu quero andar com vocês, mas vocês não estão de acordo comigo, vocês não estão em harmonia comigo. Por quê? Porque eu valorizo uma coisa e vocês desvalorizam isso. Eu valorizo os vossos filhos e vocês menosprezam eles. Como que vocês menosprezam? Não criando um ambiente para eles, não levando, não confirmando eles na minha presença, não levando, não criando um ambiente para eles conhecerem a Deus. Como que andarão dois juntos se não tiverem acordo? Agora, irmão, terminando para a última parte. Deixa eu falar uma coisa para você. Versículo 9 do capítulo 3. Essa é boazinha. Aleluia. Você está vivo ainda, irmão? Amém? Pode apertar um pouquinho mais? Aleluia. Versículo 9 diz assim: fazei ouvir isso nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Irmão, Deus está falando aqui para subir no monte. Deus ministrava isso comigo. Fale para o povo subir no monte. O monte fala de um lugar que você tem que se dispor a ir, irmão. Ninguém vai levar você para lá. Lugar de intimidade com Deus, você nunca é forçado a ir. Senão é estupro. Intimidade você vai porque você quer. Você se sente atraído por Deus. Deus passa a ser gostoso para você. Eu falo isso para as minhas filhas. Filhas, Deus é mais do que Deus. Deus é gostoso, por isso que o papai busca Deus. Toda vez que o papai entra na presença de Deus e fica com Deus trancadinho no quarto, é porque Deus é gostoso. Jesus é bom e é gostoso. Eu não sei se isso escandaliza você, mas é porque muitas vezes pregaram um tipo de Deus para você que não é esse Deus que nós servimos. E Deus é bom. Deus tem prazer nos seus filhos e quer que você tenha prazer nele também. É o lugar que Deus está restaurando na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Muitos de nós perdemos muito tempo com isso. Fomos levados, ficamos longe. E aqui Deus fala: olha, pregai essa palavra. Pregue para os homens terem coragem de subir no monte para ver uma coisa. Que dentro da estrutura que vocês conhecem, há muitos oprimidos dentro dela. Há muitos que estão no meio de um alvoroço. Vocês pensam que estão em segurança, pensam que são prósperos. Subir no monte e contemplem, porque vocês vão começar a ver uma coisa que não é a realidade que vocês pensavam que existia. Vocês vão perceber que o que vocês estão enxergando não é a mesma coisa do que eu estou enxergando, diz o Senhor. Porque no meio da estrutura de vocês, no meio do ambiente que vocês vivem, infelizmente há muitos oprimidos. Há muitos que estão em alvoroço. Agora como? Pastor, como que nós vamos
Tem um negócio instalando aqui. Se não desligar, eu acho que pode pegar fogo. Ó. Desculpa, gente. Eu falei, eu alertei. Vamos lá. Deus quer fazer assim com você, irmão. Tem luz que está acesa, não serve para nada. Aí Deus queima. Se prepara então. Tem gente que só é aquele abajur de bonito. Aquele abajur de cabeceira de cama, de penteadeira, não serve para nada, irmão. Não está iluminando a proporção que Deus quer. Deus vai fazer queimar, assim. Em nome de Jesus. E é hoje. Agora, vá para o capítulo 5. Estamos terminando já. Capítulo 5. Aleluia. Versículo 14 e 15 diz assim: agora, pastor, uma pergunta que não quer calar. Como que nós vamos mudar esse cenário? Como que o profeta, qual foi a mensagem que o profeta trouxe como vacina para essa epidemia? Versículo 14 começa a desvendar isso para nós, essa revelação de Deus, e diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Buscai o bem e não o mal, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo. Aonde, irmão? Aonde que deve ser estabelecido o juízo? Vocês estão comigo ou não? Na porta. Eita, homem corajoso. Na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Eu quero falar, sempre tem um restinho, irmão. Sempre tem. Elias pensou que ele era o último, e Deus falou: olha, Elias, calma, filho, tem 7.000 que não se dobraram a Baal ainda. Talvez você pense: não, está tudo acabado, há muita prostituição, há muita corrupção. Irmão, Deus tem guardado homens em toda a terra, fica tranquilo. Se você conseguir colocar os óculos de Deus, você vai enxergar eles. Tem gente se angustiando ainda. Então Deus fala: olha, coloquem o juízo na porta. Buscai o bem, aborrecei o mal, amai o bem, e coloque o juízo aonde? Na porta. Irmão, eu não sei se você lembra, mas há um versículo do Evangelho de João que diz que Jesus se apresentou como a porta. Eu sou a porta, disse o Senhor Jesus. Aquilo ali era uma figura para entender que a igreja, ela precisa, os profetas precisam estar em Cristo, para que a injustiça não entre na cidade. O lugar em que a igreja precisa estar, os seus profetas, os seus nazireus estão ali, na porta. Naqueles dias as cidades, elas permitiam entrar coisas que não podiam na cidade, e precisava ficar profetas e nazireus na porta, profetizando, lembrando a vontade de Deus, alinhando o povo de Deus. Agora, sabe o que eles faziam? O versículo 10 do capítulo 5: eles aborrecem na porta aos que os repreendem, e abominam o que fala sinceramente. Irmão, hoje há muitos que estão na porta, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Já até entenderam quem é a porta, mas estão ali aborrecendo os profetas e os nazireus que estão fazendo a vontade de Deus. Você olha para eles e fala: para de profetizar, por favor, nós não aguentamos mais ouvir isso. Para de trazer a mensagem de Deus. Esse tipo de mensagem, irmão, tem muitos homens ainda que falam: para de pregar, para de falar. Quando eu olho uma mensagem como essa, eu vejo, irmão, a dor que Deus estava sentindo naqueles dias. Deus, por um lado, querendo levantar profetas,
e o seu povo por outro lado, mandando os profetas se calarem. Os valores eram outros. E em nome de Jesus, que essa noite Deus possa alinhar os seus valores, os meus e os seus, com os valores do céu, em nome de Jesus. E quando você pensar em fazer investimento, você vai perguntar para Deus: Senhor, o que tu queres de mim? Não perguntar, irmão, segundo o evangelho humanista: Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com você, irmão, ou com a maioria de nós, é porque Deus, infelizmente, muitas vezes tem que nos levar para um estreito, para que nós possamos entrar no secreto, e no secreto nós possamos conhecê-lo, e depois de conhecê-lo, conhecer a sua vontade, e nos render a ela. Em nome de Jesus. Deus está nos convencendo a entrar nesse lugar. Você pode se colocar de pé essa noite? Em nome de Jesus. Aqueles dias, irmãos, eram os dias de extrema prosperidade. Israel e Judá. Tinha força. Escute o que eu vou falar para você agora. Tinham força, tinham segurança, tinham até sacrifício. Eles tinham tudo de crente. Tinha até culto. O culto não tinha parado. Não é o culto que nós conhecemos que vai fazer Deus nos aprovar ou não. Não são as assembleias solenes. Não é você encher um estádio. Não é você colocar 50, 100 mil crentes na rua. É você fazer uma geração se voltar e se arrepender dos seus caminhos e começar a buscar a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Isso mexe o coração de Deus. Isso mexe o coração de Deus. Sabe o que mexe o coração de Deus? Quando você chega na sua casa, talvez você vai entrar no seu quarto hoje e você vai perguntar para Deus: Deus, o que tu queres comigo? Só pergunte isso se você estiver disposto a assumir a responsabilidade pelo que você vai ouvir. Porque Deus não tem por que revelar nada a você sem você ter a vontade de obedecer. Por isso que às vezes nós perguntamos e nós não ouvimos nada. Porque no fundo, Deus sabe que nós não vamos obedecer. Deus conhece aqueles que vão topar e aqueles que não vão topar. Deus sabe só olhando para nós. Deus não se impressiona, irmão, com roupa de crente. Deus não se impressiona com as suas palavras bonitas. Deus não se impressiona com um instrumento bonito, bem tocado. Mesmo porque Amós fala que naqueles dias os homens tinham feito instrumentos semelhantes aos de Davi, mas não produziam o mesmo efeito do de Davi. Que quando Davi tocava a harpa, irmão, ele adorava a Deus, e o seu coração queimava por se encaixar com a vontade dele. Havia uma angústia no coração de Davi, um homem que cometeu vários erros, mas quando Deus vinha e mostrava para ele, ele se angustiava por aquilo. Muitas vezes quando Deus vem e mostra para nós, em outras palavras nós estamos falando: e daí? Eu não gosto de ti mesmo. Tocamos muito, mas fazemos pouco. Falamos demais. Temos roupa de ver Deus bonita, irmão. Tem gente que é caprichado. Tem gente que Deus caprichou 2 vezes. É a roupa e a aparência. Só que Deus não se impressiona mais com isso. Como também Deus não se impressiona com um bom sermão. Eu sei que Deus não está nem aí para isso. O que Deus olha é um coração movido para a sua presença, inclinado para Ele. Quando você desvia de ser crente, tem gente que demora 15 anos, irmãos, para descobrir que ser crente não é tudo, que salvação não é tudo. Porque Deus falou: olha, eu vos tirei do Egito e vocês não entenderam absolutamente nada. Ou
seja, Deus está falando: olha, tem muita gente que eu salvei hoje, mas infelizmente ainda não entenderam nada. Não param para me ouvir. E não somente não param, mas estão na porta, estão nesse lugar falando para aqueles que querem. Não profetiza, não busca Deus, não faz a vontade dEle. E olha o que Deus fala. Irmão, o culto naquela época estava bombando. Ele fala assim, no versículo 24 do capítulo 5: corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Eu creio que Deus vai fazer isso correr, irmão, em nome de Jesus. Juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Eles estavam pensando que estavam bem na foto, irmão. Com tudo aquilo que Amós falou, ainda tinha crente pensando: não, mas nós estamos fazendo a vontade de Deus. E Deus falou: antes levastes a tenda do vosso Moloque e o altar das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Deixa eu parafrasear o que ele falou aqui. Sabe o que aconteceu, povo? Que vocês pensaram: como eu sou pai, eu tenho paciência com vocês. Tenho muita paciência. Eu conquisto um filho várias vezes. Eu conquisto uma noiva várias vezes. Nunca troco como o homem natural troca. Mas quando vocês vieram na minha presença por 40 anos, irmão, 40 anos Deus sofrendo, tendo que cheirar aroma desagradável às suas narinas. Deus falou: vocês pensavam que quando vinham na minha presença, supostamente na minha presença, em meu nome, pensavam que estavam sacrificando para mim. E vocês estavam na realidade sacrificando para o vosso Moloque, para os vossos deuses. Irmão, no mínimo, a nossa geração precisa perguntar: Deus, o que tu queres de mim? Será que os nossos sacrifícios hoje estão te agradando? Ou nós continuamos oferecendo a outros deuses, ainda que seja supostamente no teu altar? Toda vez que um músico, por exemplo, vem aqui em cima para tocar bem o seu instrumento, e a preocupação dele é tocar bem, não é para Deus que ele está tocando. Outro vem e recebe esse louvor. Toda vez que um pai vem na presença de Deus, no altar, oferecer algo, e aborrece seus filhos, não é Deus que vem e recebe o seu sacrifício, o seu louvor, mas é aquele para quem ele está sacrificando os filhos. E você sabe quem recebe os filhos como sacrifício. Toda vez que um homem avarento vem entregar a sua oferta no altar, pensando que está fazendo um ato de piedade, não é Deus que vem e recebe a sua oferta, é aquele que se alimenta de avareza, porque diz a minha Bíblia, a palavra de Deus que eu conheço, que a avareza é idolatria. Então o seu ídolo vem e recebe o seu sacrifício. É isso que Deus está falando para Israel: buscai-me e vivei. Prepare-se, Israel. Deus fala, Amós fala, para se encontrar com o teu Deus. Só que nós não precisamos nos preocupar com esse encontro, pelo menos eu acho que não, se nós tivermos no nosso coração o desejo de obedecer, em nome de Jesus. Eu quero orar, irmão, essa noite, para que nós possamos ter um anseio, ou melhor, para que nós voltemos a ter um anseio, que é o anseio de perguntar para Deus: o que tu estás sentindo, Pai? O que tu estás sentindo? Eu já contei isso aqui uma vez, vou contar outra. Contei mais de uma até. Num dia de angústia que eu tive como pai, eu entrei, para resumir, no banheiro da minha casa, esqueci de fechar a porta e comecei a chorar. E uma das minhas filhas entraram naquele banheiro sorrindo.
com um sorrisão na orelha. Na hora que ela me viu chorar, ela parou de sorrir na hora e começou a chorar também. Para deixar ela bem na foto, foi a mesma que falou aquilo para mim. E ela começou a chorar na hora, e ela perguntou assim: papai, por que você está chorando? E eu falei: filho, eu estou chorando porque o papai está triste, angustiado, não sei porquê. E ela falou assim: papai, eu posso pedir uma coisa para ti? E eu falei: pode, por dentro. E por dentro eu não queria, né? Mas falei: pode. E ela falou assim: papai, então me dê um sorriso. E eu falei: por que você quer um sorriso, filha? E uma menina de 5 anos solta uma revelação dessa para mim, irmão. E ela falou: eu quero um sorriso, porque se você sorrir, eu sorrio também. A igreja precisa voltar a se preocupar se Deus está sorrindo com ela ou não. Afinal, uma igreja que ela deseja ver o reino, para ver o reino você tem que ser batizado. E para ser batizado você precisa morrer. E para morrer você vai precisar ouvir uma voz que é: eu tenho prazer em ti, filho. Deus tem prazer naqueles que morrem na semelhança de Cristo, para levantar das águas do batismo, para enxergar o reino. Só que quando você enxerga o reino, irmão, me perdoa, mas a nossa vida precisa mudar da água para o vinho. Você não viu se você continua fazendo as mesmas coisas, desejando as mesmas coisas, em nome de Jesus. Por isso que eu falei um pouquinho hoje sobre a dor que Deus sente. Porque eu vejo que Amós pregou sobre a dor de Deus, a dor de um pai que estava falando: olha, eu dei tudo para vocês, mas vocês não entenderam. Isaías viu isso também. Ageu viu isso também. E muitos de nós estamos vendo isso hoje também. Em nome de Jesus. Se isso queima no seu coração, e você deseja não mais sentir somente o seu sentimento, mas o sentimento do seu Pai, que está no céu, que te salvou, eu quero convidar para você sair do seu lugar, vir aqui à frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez é uma noite para você parar de pensar no que você está sentindo, mas no que Deus está sentindo. Aleluia. Adoramos a Deus. Pai, Abba Pai, o amor que achei jamais acaba, Pai, fica mais. Senta aqui, tua voz me acalma, Pai, Abba, Pai. Oh, Pai, Abba, Pai. Que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Oh, que bom saber que és meu Pai. Deus, nós pedimos essa noite que o Senhor venha compartilhar os teus sentimentos conosco. Nós não estamos aqui na frente por bênção, para ganhar algo essa noite. Nós estamos aqui para experimentar dos teus sentimentos, Pai, em nome de Jesus. Homens que saíram do seu lugar para sentir o que tu sentes, em nome de Jesus. Para sentir os teus anseios hoje com a nossa geração. O que tu queres, Senhor, com a igreja. O que tu queres, Senhor, com cada um de nós, em nome de Jesus. Partilha disso, Senhor, em nome de Jesus. Se for dor, nós queremos sentir, Pai. Se for tristeza, nós podemos sentir também. Mas nós queremos estar contigo, sentindo a mesma
mesma coisa. fica mais. Nós não queremos oferecer sacrifício e pensar que tu estás se agradando. Tua voz me acalma, Pai. Toque no Senhor, em nome de Jesus. Começar a comprovar que eu acho que nós temos motivos para buscarmos isso de Deus. Há um versículo que eu amo no Novo Testamento que diz que o mundo jamais viu a Deus. O mundo não pode vê-lo, mas Deus fala: quando vocês se amarem, o mundo verá o amor de Deus em vocês. Vocês imaginem o anseio para que Deus seja manifesto para os perdidos. Mas uma das coisas que eu creio que hoje não são motivo de alegria no céu é o desamor entre aqueles que se dizem filhos de Deus. Daquela que se diz igreja do Senhor. Então você percebe quais são os sentimentos que estão rolando no céu hoje. Em nome de Jesus. Faça como aquela menininha. Eu não sei o que você deseja. Se é Deus, se é fazer Deus sorrir, faça algo para Ele sorrir. Deus não sorri simplesmente quando você vem aqui, levanta sua mão e canta, dá um glória a Deus, um aleluia. Eu quero perguntar algo. Queria que a igreja olhasse para mim agora. Se você está aqui essa noite e a palavra de Deus queima o seu coração e você deseja entregar a sua vida para o Senhor essa noite: pastor, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar minha vida ao Pai, eu quero fazer parte disso. Eu quero convidar você a levantar sua mão. Eu quero orar com você essa noite em nome de Jesus. Você que quer entregar a sua vida a Deus, a Cristo essa noite, levante sua mão. Agora eu quero orar com você em nome de Jesus. Há alguém? Em nome de Jesus. Pode vir aqui à frente. Vocês que levantaram a mão, por favor, vem aqui na frente, amado. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Rapidinho, nós vamos orar com você. Você que levantou a mão, em nome de Jesus. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Você tem que ter coragem de fazer isso em nome de Jesus. Aleluia. Pode vir aqui, querido. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você muito em nome de Jesus. Aleluia. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Então estenda essa mão para cá, nós vamos orar por eles. Deus, nós te louvamos pelos teus filhos, pelo teu filho e pela tua filha, que decidem entregar a sua vida a ti essa noite em nome de Jesus. Transforma-o, Senhor. Começa a partir desse dia uma transformação completa por dentro, que vai se manifestar no interior. A justiça que vai acontecer por dentro vai se manifestar do lado de fora, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Toque o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós abençoamos cada um deles, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?
Aleluia. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja na sua vida. Amém? Abençoa os irmãos aí que estão perto de vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe.